Graça e paz em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa meditação hoje, apesar de ser um tema bem simples, ele é muito profundo. Bênçãos de Deus. Eu venho de uma geração em que, quando pequeno, a gente costumava pedir a bênção para pai, para mãe, para avós, tios. Bênção, pai! E a resposta deles era: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Hoje nós vamos ver as bênçãos de Deus. Todos nós, seres humanos, precisamos dessas bênçãos para viver. Mas muitos não conhecem a Deus e não conhecem as bênçãos de Deus. Falam de Deus sem conhecer quem Ele é e o que Ele faz. Isso me faz lembrar de 1996, quando enviados, eu e minha família, para Moçambique como missionários, a comunidade nos presenteou com um laptop. Eu não sabia nem o que era aquilo. Não tinha mexido nunca com computador. E era um laptop pequenininho. E um irmão da igreja foi mexer na configuração e acabou danificando. Precisamos buscar socorro. Como trazer aquele mini computador à vida. E eu acompanhei todo esse processo e cada vez eu ia ficando mais assustado, porque como que vamos mexer num bicho desse aí, um bicho de 7 cabeças? Foi restaurado as funções e foi na semana da nossa ida, então não deu para fazer curso nenhum. E fomos como missionários e com a bênção, desse laptop. E eu trabalhei com ele, imprimi muitos estudos ali, digitei, não é? E depois, quando voltei para o Brasil, esse laptop era todas as funções em inglês. E o pessoal da minha geração tem um pouco de medo de mexer, de vasculhar, não é? Então a gente fica só naquele negocinho ali que a gente aprendeu. Quando eu voltei, aí com o computador já em português, eu vi ali no Word, o programa que a gente mais usava, aquela função undo, que eu não sabia o que era e nunca mexi naquilo. Hoje eu sei, né? Undo em inglês é desfazer. Então eu perdia muito dos meus estudos, digitações sumia e era só apertar desfazer que voltava no anterior. E hoje em dia a gente tem tantos outros, aparelhos que a gente, pelo menos eu falo por mim, de 100%, talvez eu chegue a 10% de compreensão e de uso. Então muitas vezes nós temos uma preciosidade na mão, mas não sabemos, por falta de conhecimento, para não dizer ignorância, a gente acaba não desfrutando de tudo aquilo que aquele aparelhinho pode nos beneficiar. Eu quero trazer isso para a realidade de Deus. Nós, por falta de conhecimento de Deus, das bênçãos de Deus, nós vivemos muitas vezes numa limitação que Deus não quer que a gente viva. Mas a gente não sabe, a gente não conhece. E aqui nesse cântico, em Isaías capítulo 25, Isaías capítulo 25 é um cântico para Deus, falando de Deus. E nesse cântico nós podemos conhecer ainda mais esse Deus abençoador. Tudo o que eu preciso, o que você precisa, tudo o que nós precisamos, nós encontramos em Deus. Tudo. E as bênçãos de Deus são para nós.
como pai, como abençoador. Deus sempre tem a solução, a resposta. Deus sempre tem uma bênção especial para a minha vida, para a tua vida. Vamos mergulhar nesse salmo, nesse cântico. Isaías 25, é um salmo, é um cântico. Começa dizendo assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Primeira consciência que eu preciso ter é Deus, Ele é o meu Deus. Eu vou exaltar, eu vou louvar o Teu nome, porque tens feito maravilhas. Eu quero profetizar que Deus tem feito maravilhas na minha vida, na sua vida, e que Ele irá fazer ainda muito mais, a partir do momento que a gente conheça e desfrute dessas bênçãos. Então nós vamos ver algumas bênçãos aqui, descritas, citadas aqui. E a primeira bênção é: Deus é fortaleza. Olha o verso 4. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Nós vivemos num mundo em ruínas. Tudo está desabando. A moral, tudo, a saúde. Aonde a gente mexe como ser humano, a gente percebe que a coisa está fragilizada, ou está sendo destruída já, ou está por ser destruída. Mas Deus é fortaleza. Deus não muda. Se estivermos em Deus, estamos seguros. Olha aqui, ele fala que é fortaleza para o pobre. A Bíblia cita pobre não somente na condição financeira, material, mas cita também o pobre de espírito. Aquele que pode ter até riquezas, mas vive na angústia, no desespero, vive na falência emocional, na falência espiritual. E Deus, Ele nos abençoa, nos chamando para Ele, e nele nós nos sentimos seguros. Fortaleza. Pode vir tiro de tudo quanto é lado. Pode enviar bomba atômica contra a minha vida, a tua vida, contra a minha mente. Ele é fortaleza e nele nós estamos seguros. A segunda bênção: Deus é refúgio na tempestade. Continuando o versículo 4, refúgio contra a tempestade, refúgio contra a tempestade. Quantas tempestades! Muitas vezes nós nem conseguimos ainda sair de uma tempestade, já nos vemos no meio de outra. É tempestade para tudo quanto é lado, não é? Quem entende de mar, de pilotar barcos, sabe que existem determinadas tempestades que são piores, vento sul, aquela coisa toda. Mas eu não sei você, nesses dias a gente tem enfrentado vendaval de tudo quanto é lado. E esse Deus é refúgio. Sabe, imagina você a cena, você no meio de uma tempestade, relâmpago, trovão, as ondas do mar batendo contra a sua vida, o desespero entrando no seu coração, aí você olha para Deus e o seu barquinho, o barquinho da sua vida, ancora no refúgio que é Deus. E ali a calmaria, ali o sol volta a brilhar, ali a paz. Ele é o nosso refúgio. A terceira bênção: Deus é sombra contra o calor. Continuando esse versículo 4. E sombra contra o calor. Porque dos tiranos, o bufo, o soprar, o vento, é palavra aqui é do fôlego, não é? Como a tempestade contra o muro, sombra contra o calor. Nós vimos, né, acompanhamos um pouquinho as Olimpíadas, ali no Japão, sendo assolado por um calor terrível.
Eu assisti um pedaço da maratona masculina, aqueles homens treinados para aquilo, caindo no chão, desfalecendo devido ao calor. Mas Deus, Ele é sombra. Deus, Ele mantém a temperatura do nosso corpo estável. Ele mantém a temperatura da nossa alma, que muitas vezes quer queimar lá dentro de nós. A temperatura da nossa mente, que é bombardeada pelo inferno, com o fogo do inferno. Deus nos mantém debaixo da sombra. Ele nos protege. Em quarto lugar, Deus dá um banquete. Verso 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem claros, bem clarificados. Um banquete, não tem como a gente não lembrar do Salmo 23. Jesus, o pastor, nos faz assentar ali e faz um banquete na presença dos inimigos. Coisa tremenda é esse nosso Deus. No meio à falta de tantas coisas, nós encontramos nesse Deus abundância. Abundância em todas as áreas. Um banquete, coisas gordurosas, né? Nos nossos dias. Mas quem é aquele que pega o pedacinho de carne e corta a gordurinha também, porque ali está um sabor especial? Não é verdade? Que delícia que é! E vinho? Vinho velho é melhor. O que Deus tem preparado para nós, amados, é o melhor. Vimos aí esses dias atrás, se a gente segue a Ele, a gente come o melhor da terra. Ele prepara um banquete para nós. Por não conhecer esse Deus, nós ficamos muitas vezes mendigando as bênçãos dele mesmo. E ali em Efésios diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós já somos o povo abençoado. O que nós precisamos é conhecer a Deus, conhecer as bênçãos de Deus e, através da fé, desfrutar dessas bênçãos. Banquete. No verso 28, no verso 8, a primeira parte fala da vitória. É o quinto ponto. Deus dá vitória sobre a morte. Tragará a morte para sempre. Amém. O maior medo do ser humano é a morte. Ah, não, mas é doença. A gente fica com medo da doença, por quê? Porque a doença leva à morte. Somos bombardeados diariamente pela estatística, pelo número dos mortos por causa da Covid. Mas aqui, Deus, Ele nos garante vitória sobre a morte para sempre. Como é que você pode afirmar isso? Ninguém voltou da morte para falar nada. Teve um que voltou. Jesus, o Christos, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele venceu o aguilhão, o poder da morte. Jesus venceu. E Deus, então, Ele garante essa bênção sobre as nossas vidas. Esse mundo é passageiro e é muito rápido a vida nossa aqui. Mas aqueles que conhecem esse Deus, que desfrutam das bênçãos desse Deus, que conhecem a Jesus, que venceu a morte, que acreditam nesse Deus, também participam dessa vitória gloriosa. E a gente vai viver uma eternidade em vida com Deus Todo-Poderoso. O sexto ponto, Deus enxuga todas as lágrimas. A gente vê isso também repetido lá em Apocalipse, no final dos tempos. Jesus vai enxugar a lágrima. E aqui na continuidade do verso 8, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Que coisa tremenda! Tem chorado? Ah, como a gente tem estado com o coração apertado e as lágrimas descem. Mas há um que enxuga as lágrimas do nosso rosto. O próprio Deus, o nosso Criador,
Imagina aquele pai amoroso, bondoso, que vê o filho, depois de uma queda, um tombo, ralar o joelho, aquele pai tomando esse filho nos braços, enxugando as lágrimas, demonstrando o amor. É isso que Deus faz conosco, é isso que Deus quer fazer com você. Está difícil a situação? Está desesperadora? Não consegue conter as lágrimas? Deixa Deus, através do Espírito Santo, te consolar. Deus enxuga todas as lágrimas. Na continuidade desse verso 8, diz: tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Opróbrio, vergonha, injúria. Sabe, nós, povo de Deus, muitas vezes somos os primeiros a ser caluniado, injuriado, não é? Somos os primeiros a passar, entre aspas, segundo os olhos do mundo, por vergonha. O mundo tem prazer em olhar para o crente e falar: isso é um imbecil, é um ignorante, é um bobo, é hipócrita, é fanático, e eles arrumam tantos adjetivos, mas Deus tira toda essa vergonha. Amados, se há algo que deve alegrar o nosso coração, é essa certeza de que Deus tira de nós toda a vergonha. Nós estamos seguros nele. Mesmo que o mundo nos considere os mais atrasados, os mais ignorantes, Deus nos considera filhos. E nele é tirado de nós todo esse peso. Não é? Então deve haver no nosso coração aquela alegria de poder falar assim: eu sou cristão, eu acredito no Jesus, eu acredito na obra dele, mesmo que os familiares, parentes, vizinhos, amigos, colegas, você é bobo, continuemos firmes, porque ele tira toda a vergonha do meio do seu povo. No verso 9, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Então, em oitavo lugar, Deus é o Salvador seguro. Este é o Senhor. Ele é o Salvador, Ele nos salva, Ele nos livra de todo esse mundo de corrupção, de sujeira, de maldade, de crueldade, de violência, de pandemia, de enfermidade, de pestes, de guerra, rumores de guerra, violência, miséria. Esse Deus, Ele é nosso Salvador seguro. Cristo Jesus já pagou a nossa dívida. Na cruz do Calvário, Ele pagou pelos nossos pecados. Por isso que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O mundo está nesse lodo do pecado, nessa sujeira. Estão morrendo afogados, enlameados. Mas Jesus continua sendo aquele que estende a mão e que nos chama para a salvação. Em nono e último lugar, nós já lemos aqui, Deus é doador da alegria. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Alegria faz parte do reino de Deus. Agora, que alegria é essa? É alegria passageira. Estou alegre porque viajei. Estou alegre porque assisti um filme bonito. Estou alegre porque ganhei um presente bom. E tudo isso passa, você sabe disso. Mas a alegria de Deus, a alegria que nós encontramos no reino de Deus, é uma alegria que independe das circunstâncias. Pode estar desabando tudo ao redor e a gente está alegre. A gente está feliz. Por quê? A gente sabe para onde a gente está indo. A gente conhece o final da história.
A gente sabe o que está por vir. E mesmo em meio à bancarrota, à destruição global, nós sabemos que estamos seguros nas mãos de Deus. Esse Deus descrito aqui é o Deus que eu preciso conhecer. Mas não só conhecer aqui na minha mente, é o Deus que eu preciso crer, que eu preciso acreditar, que eu preciso colocar a fé, o meu coração, minha esperança, minha expectativa, tudo nesse Deus, porque Ele não vai nos frustrar nunca. Amém. Aquele que coloca a esperança em homens, em partidos políticos, em governos, mais cedo ou mais tarde, vocês sabem, vai frustrar. Aquele que coloca a confiança em si mesmo vai frustrar. A Bíblia deixa claro: maldito o homem que confia no homem. Não tem como. Mas aquele que confia em Deus, aquele que conhece esse Deus, ele começa a desfrutar as coisas desse Deus. Então, relembrando, Deus é fortaleza, Deus é refúgio na tempestade, Deus é sombra contra o calor, Deus dá um banquete, Deus dá vitória sobre a morte, Deus enxuga todas as lágrimas, Deus tira o opróbrio, a vergonha, Deus é o Salvador seguro e Deus é o doador da alegria. Amém. Eu posso dizer com toda segurança, o que você está precisando hoje é conhecer esse Deus, é se entregar a esse Deus, é confiar nesse Deus. Ah, mas o que tem que fazer? Tem que fazer uma promessa, eu tenho que carregar uma cruz até determinado lugar, eu tenho que... Não. O que Deus quer? Que a gente acredite nele, que a gente conheça ele. Está escrito, então eu vou crer. Quando a tempestade, quando as vozes vierem para tumultuar, a gente lembra de quem é Deus e a gente corre para os braços dele. E ali a gente descansa em segurança. Agora, diante de tudo isso, o que nós temos que fazer? Eu volto lá no versículo 1. Nós temos que louvar esse Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Esse Deus da Bíblia. Tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei. A Ti e louvarei o Teu nome. Sabe, cantar louvores a Ele, declarar frases de amor, de dependência, de carinho para com Ele, de confiança, de fé. Por quê? Porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Deus não muda. A palavra que Ele dá aqui, Ele coloca o seu sim. As promessas de Deus, elas têm o sim do próprio Deus. Amém. O que nós estamos precisando? O que você está precisando hoje? Olhando o que você tem vivido, está tumultuado o seu coração, as suas emoções, a sua mente? Você anda em confusão, em conflito? Você tem sentido que a sua vida está como um barco à deriva no mar cheio de tempestades? Vamos ancorar a nossa vida nesse Deus. Vamos olhar para Ele e falar: Senhor, eu só quero dar passos em direção a Ti. Eu quero me lançar nos Teus braços e descansar no Senhor. E eu quero louvar o Teu nome. E aí nós começamos conhecendo. E como aquela tecla que eu citei no começo, undo, desfazer, Deus começa a desfazer as amarras. Deus começa a desfazer as intrigas. Deus começa a desfazer o desespero, a angústia. Deus vai desfazendo tudo aquilo que tem amarrado. E Deus começa a trazer libertação. Ele começa a fazer-nos de novo. Muitas pessoas nos dias de hoje estão vivendo
no medo. Medo. Deus, Ele olha para nós hoje e Ele fala, não tenha mais, não tenham medo. Sabe, por mais tempestade que esteja aqui, não só na terra, como toda a criação de Deus, lá onde Deus reina, tudo está em paz. Amém. Tudo está debaixo do controle. E Ele nos convida a ir até Ele. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu fui muito abençoado ao ler, ao estudar esse texto. Eu quero conhecer mais esse Deus. Eu quero desfrutar mais dessa vida que Cristo Jesus prometeu, vida e vida em abundância. Ele reina. Vamos orar? Deus, Papai, como é bom, Senhor, conhecer a Ti, confiar em Ti. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor é socorro presente. Saber que o Senhor é nossa fortaleza, o nosso refúgio, o Senhor é sombra contra o calor e o Senhor sempre tem preparado uma banquete, uma mesa para nós, Pai. O Senhor nos dá vitória contra a morte. Quantas pessoas hoje estão sucumbindo, Papai, mas nós temos a segurança de que o Senhor está com as Tuas mãos estendidas sobre nós. O Senhor enxuga as nossas lágrimas, bendito seja Teu nome. O Senhor é o nosso Salvador seguro. Nós sabemos o rumo, nós sabemos da vitória final, nós sabemos para onde estamos indo e o Senhor é o grande doador da alegria. Que o nosso coração busque alegria somente no Senhor, porque essa alegria é verdadeira, ela é certa e é real e é para sempre. E assim, Deus, nós queremos louvar a Ti, reconhecendo com gratidão no coração quem o Senhor é e o que o Senhor faz. E que essas bênçãos do Senhor, derramadas sobre nós, tragam um novo tempo em nossas vidas, para vivermos de maneira com que o nome de Jesus seja honrado e glorificado, hoje e sempre. Amém, Senhor. Um forte abraço, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém.